Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Foguete Sem Ré. Ricardinho, meu amigo, episódio número 18! Chegamos à maioridade do foguete. Chegamos à maioridade aqui no Foguete Sem Ré. Tem muita gente chamando o nosso Foguete Sem Ré de foguetão, velho. Já viu isso lá no Instagram, não? Já. Eu gosto dessa liberdade. Você gosta de foguetão? Você gosta de superlativos, né, meu amigo? Gosto, é bom. É Porque bom? cria uma intimidade e dá um certo ar de maioridade também ao projeto. Sim, claro. E agora Mas que a tá com maioridade 18, é com 18 ou virou 21? O que é que você considera? Depende do assim? local. Aqui no Brasil, a maioridade penal é 16 ou 18. Sei lá, meu Então amigo. já Você acha que batemos eu sei a alguma coisa então, de penal? De qualquer forma, já batemos a Sei maioridade. nada. Eu sei que já pode tirar a carteira. Já. Agora, Ou pra como diria tirar, minha mãe, já pode ser pra preso. tirar a carteira pra pilotar foguete, é com quantos anos? Gostou? Geramos uma curiosidade no público. Geramos uma curiosidade no público. Faça esse Pergunta corte. NASA. Você que está acompanhando o Foguete Sem Ré, você que está vendo esse corte aleatório do nosso podcast, comenta aqui embaixo, né? E me diga, eu quero saber se você sabe com quantos anos nós podemos tirar carteira de piloto. Né? Eu acho que só astronauta, e você pode ser astronauta com quanto tempo? Pra pilotar um foguete. Ricardinho não sabe, eu também não sei. Uns 10 Ou seja, anos. comenta, né? Uns 10 anos. Deve ter uma carreira militar, alguma coisa assim, né, não? Com toda certeza. Né? Chama Marcos Pontes, vai ser um dos próximos convidados aqui do Foguete. Isso, no final das contas, sabe o que significa, meus amigos e minhas amigas? Nada! Porque aqui no Foguete Sem Ré nós falamos sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre tecnologia, sobre toda a indústria de startups, mas principalmente sobre o empreendedorismo da vida real. A gente acredita demais que são essas histórias, esses depoimentos que fazem com que a gente aprenda, que fazem com que a gente entenda como funciona os bastidores, principalmente de grandes histórias empreendedoras. E no episódio de hoje, o episódio número 18, nada mais justo do que a gente trazer uma história, meus amigos e minhas amigas, que principalmente é uma história empreendedora, mas é uma história que tem muita conexão com coragem. Eu conheço essa cidadã, conheço essa figura de risada solta, no mínimo há uns 20 anos ou mais, né? 20, 25 anos, sei lá, há um bom tempo, né? E, cara, eu acompanhei, assim, isso aí eu posso dizer com conhecimento de causa. A nossa convidada de hoje, eu quero fazer uma relação com uma borboleta. Pois é. Uma pessoa que saiu do seu casulo, saiu da sua caixinha e desabrochou, bateu asas e virou uma linda borboleta do outro lado do mundo. Karine Vasconcelos, minha amiga, muito obrigado. Muito obrigado. Karine está passando uma temporada aqui no Brasil. Há 2 anos, 3 anos, 2 anos, se mudou para a Austrália. 3 anos. 3 anos. Karine juntou seus pés de bunda, como diz aqui na nossa terra, juntou seus pés de bunda, enrolou numa mochila e se picou, meus amigos e minhas amigas, para a Austrália, no outro lado do mundo. E é justamente essa história que a gente vai contar. E vou te confessar que quando eu disse para nossa roda de amigos que você seria a próxima convidada do Foguete Sem Ré, muita gente levantou a sobrancelha e fez: Karine? Eu falei: meu amigo, você tem noção da história de Karine, brother? Você tem noção da riqueza de conteúdo que Karine pode compartilhar com a gente? Duvidaram. Eu adoro essa galerinha que duvida. Eu adoro dar aquele cala a boca, né, Ricardinho? Essa conversinha mole. Por quê? Só pra vocês terem noção, só adiantando um pouquinho o papo, pra Karine poder desembuchar e começar a falar o que eu quero que ela fale. Cara, eu conheço Karine. Karine, eu acho que ela, não sei, ela vai dizer, né? Mas eu acho que Karine não tem noção, né, do quanto o empreendedorismo sempre esteve entranhado, né, nas veias dela. Muito antes não, porque eu tive um período que eu não estava empreendendo, estava me encontrando. E nessa época,
Eu acho que ali em 2006, 2005, eu sou bom assim de ano. Eu tava reclamando que minha memória tá falhando, mas eu sou muito bom assim de ano, de marcos, assim. Eu lembro que era ali mais ou menos 2006, 2007. Karine vendia roupa em casa, né? Ela deu o nome dessa atividade, né? De Boutique Karine. Boutique Karine. Eu comprava roupa pra cacete com Karine, eu era quebrado na época, fazia fiado, o Karine tinha um caderninho. Karine, velho, eu me dei essas camisas que não sei o que, tal. Fazia uma conta gigantesca com Karine, ia pagando, né? Na promissória. Na promissória, né? Estamos aqui. Karine, minha amiga, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E é muito bom também estar vendo seu crescimento de longe também, né? Não, isso é conversa mole. É demais. Não, é conversa mole. Primeiro, Karine, vamos começar porque pra essa história, assim, que a galera quer ouvir, certo? Vamos lá. Eu vou fazer uma timeline de frente pra trás, tá? Certo. Beleza? Uhum. Hoje, o que é que Karine tá fazendo na Austrália? Hoje eu sou confeiteira na Austrália, né? Em Sydney. E eu trabalho só com confeitaria. Eu vivo da confeitaria. Eu sou confeiteira. Explique mais, assim. Confeitaria, o que é que você vende, de fato? Eu vendo bolo, vendo brigadeiro, cookies, brownie. Deixa eu ver o que mais. Bolo no pote. No mais, é isso. E como é que você descobriu que isso era um mercado lá na Austrália, em Sydney? Não, na pandemia, quando eu cheguei, que foi na pandemia. Você chegou no meio da pandemia? Isso, eu cheguei no meio da pandemia. E aí eu comecei a fazer. Eu nunca tinha feito bolo nem nada. E aí, quando eu tentei fazer que Fábio, no caso, tinha pedido pra mim, faz um bolo. Eu disse, eu não sei fazer nada. Aí eu disse assim, vou esperar ele ir pro trabalho, eu vou fazer. Se der certo, eu fiz. Se não, eu jogo antes dele chegar. Aí, como deu certo, né? Aí, como tava em pandemia, eu sempre ia fazendo um ou outro bolo. Não tinha o que fazer, eu só tava praticamente nessa época estudando. E aí eu ia fazendo, ia postando no meu Instagram, mas nada com venda. E aí tem um grupo no Facebook, lá em Sydney, Papo Calcinha, que são todas as mulheres brasileiras que estão nesse grupo, né? E tem também o Brasileiros em Sydney. Brasileiras que estão em Sydney e estão nesse grupo, tá? Estão nesse grupo. E brasileiros em Sydney também. E aí eu via muita gente colocando em plena pandemia comida, né? Vendendo todo tipo de comida, bolo e etc. Aí eu peguei e disse, vou tentar. Vou colocar os meus também pra vender, né? E foi assim que começou. Me diga uma coisa, você sabia cozinhar aqui no Brasil? Não, eu nunca fiz nada. Nada? Nada. Zero? Zero. Um ovo? Nada. Não quebrava nenhum ovo, porque quando quebrava um ovo, espatifava todinho na frigideira. Nunca fiz nada. Praticamente nada. E por que confeitaria, assim? Não, foi o interesse. O interesse foi esse, assim, quando eu vi que o bolo deu certo, né? Não, assim, por que o primeiro bolo, assim? Por que você não fez hambúrguer? Não, mas eu acho que foi pelo fato de Fábio ter pedido um bolo, entendeu? E eu ter tentado. Entendi. Isso. Tipo, ele saiu pra trabalhar e fez, mozão, faz um bolo pra quando eu voltar. Isso, Foi assim? Foi isso mesmo. E aí você não sabia fazer bolo, não sabia fritar ovo, nada? Não, nada. Aí eu peguei uma receita de minha mãe, e aí, sendo que minha mãe sabe fazer tudo, né? Minha mãe é cozinheira de mão cheia. E aí você fez o bolo? E eu fiz o bolo ficou bom? E o bolo ficou bom. E aí, logo em seguida, na semana seguinte, era aniversário de Fábio. Aí eu inventei de fazer uma torta já com recheio, com morango. E aí deu certo, aí eu disse, vou vender. E aí você começou a comercializar esse Comecei esse a comercializar, No início era mais caseiro. Eu não sabia decorar, fazer essas decorações. E aí era mais bolo de cenoura, bolo de coco. Era uma coisa mais caseira. Aqueles bolos tipo... Da vovó, que falam. Certo. Bolo da vovó. E aí, depois que eu fiz essa torta no aniversário de Fábio, aí eu comecei a fazer uma outra torta. Mas aí enfeitava com morango, com brigadeiro em cima. Não tinha uma coisa personalizada. E aí foi quando eu senti a necessidade de fazer um curso. E aí hoje você vende bolo personalizado? Personalizado. Na Austrália? Na Austrália. Em Sydney? Em Sydney. Você hoje tá... Você vende quantos bolos por mês? Meu Em Deus, média.
Sabe que a gente vai falar de dado aqui, minha amiga. Puxa seus dados aí tudo da cabeça. Eu sei, né? Mas a gente, né? Concorrência tá aí, ouvindo aqui também. Mas é isso, meu amigo. Não se importa com concorrência, não. Sabe por quê? Porque o que vale é execução. A concorrência fala português lá? Também, tem. Ah, entendi. Também. O que vale é execução, minha amiga. O que vale é execução. Pode Eu contar suas vendo- ideias todas aqui. Eu quero ver executar. Eu vendo de 14 a 20 bolos por semana. 14 a 20 bolos. É. Hã? Por semana. É. Você ouviu isso, Ricardinho? Uma pessoa... A lot of cakes. Yeah, sure. Uma pessoa que não sabia fritar um ovo no Brasil, foi pra Austrália, foi pra Sydney, começou a empreender, né, do nada, pelo acaso, Uma e hoje descoberta. vende 20 bolos por semana. É uma descoberta de vocação, entre aspas, tardia, né? A média é essa, porque geralmente quando eu faço, assim, tem muito pedido de brigadeiro e de cookies ou bolo no pote, eu também diminuo a quantidade de bolo, né? Porque a produção, no caso, sou eu e Fábio, quando chega no trabalho, que me ajuda. Senhoras e senhores, vocês estão entendendo o porquê do episódio de hoje? Aí eu vou voltar um pouquinho pra gente chegar nesse ponto aí. Vamos. É mais que eu tô vendo o olho de Karine, Eu tô de aqui, Karine ó. brilhando aqui, ó. Minha amiga, aqui é dado. Vamos lá. Aí volta. Antes de ir pra Austrália, você fazia o que aqui no Brasil? Eu era analista financeira numa construtora, na... Eita, pode falar? Pode. né? Pode. Depois sai aqui, ó, tá fazendo... Na Primasa, que é de Vexame. meu amigo. Você era analista financeira. É, da Primasa. Qual é o seu salário bruto, Karine? Era 3.500. 3.500 bruto, vai dar mais ou menos uns 2.600, 2.700 reais líquido, Isso, né? Isso. Anota aí, viu, Cardinho? 104 mil reais, faturamento bruto, né? De Karine na Austrália. Ela tinha 2.700 no faturamento líquido aqui no Brasil, pessoa física, né, seu Fábio? Vezes 12, beleza? Dá 32 mil reais e 400 por ano líquido, beleza? É cento e quanto? 104, né? 104, isso. 104 mil dividido por 32 mil, certo? Arredondando. Ou seja, um mês na Austrália, você faz 4 meses aqui no Brasil. Mas lembrando que eu vivo em dólar. É, claro, exatamente, né? Eu não Ou seja, vivo em real. essa conversão, É. né? Pra quem mora lá, obviamente que é errado, né? Eu tô aqui fazendo toda essa conversão justamente Aham. pra trazer os gatilhos, os insights que eu quero trazer no episódio de hoje. E aí você trabalhou quanto tempo, Karine, na construtora? Na Primasa foram, acho que quase 3 anos. Foi. Quase 3 anos. Antes Isso. disso, Eu trabalhava com equipamentos pesados, na Neno Guindastes, e logo em seguida trabalhei com Cristina Sempre- em decoração. sempre na parte administrativa Sempre na e parte tal. administrativa. Eu sou formada em administração. Tá. Antes disso, você chegou aí algumas vezes pra outras cidades, pra São Paulo e tal, comprar produtos e tal, Já, pra Boticarine. Já, isso. Comprava roupa e vendia em casa. Comprava roupa e vendia em Isso, casa. É. Né? E aí, o que é que você fazia com essa grana essa grana líquida da Boticarine? Eu sempre juntava, né, pra ir comprar mais vezes, né? E, tipo, era o meu extra, né, no caso. Tava sempre guardando. Tava sempre guardando, e E aí gastava aqui também, né? Vivia saindo, Ia pra vivia na farra, rua, tal. Você tinha noção, Karine, que você ia chegar nesse... Não. E assim, às vezes, eu tava até comentando com uma amiga minha, que eu disse assim, as pessoas quando vêm falar com você, nossa, o trabalho que você faz, assim, achando tão grandioso, que eu acho, meu Deus, tipo, eu não acho que seja assim, entendeu? Mas as pessoas quando olham acham tão grandioso, não sei se é porque eu também fui tão envolvida, e fico envolvida fazendo as coisas, e acho que é fácil, né, fazer, não sei, não Não tenho existe ideia. nada fácil, né, seu Fábio? na vida? Não tem. Mas assim, eu acho que... Aí eu fico pensando, nossa, as pessoas acham isso tão grandioso e eu não acho assim. Eu olhando assim, não acho que é tão grandioso. Mas aí eu vou te dar um insight, assim, de amigo, né, de grandes amigos que nós somos. Talvez você não tenha essa percepção porque você não tem noção do impacto e da inspiração que você gera para outras pessoas, Pode ser. Verdade. né? Porque, quer queira, quer não, estamos falando aí de uma pessoa que sempre
teve... eu posso falar com propriedade, porque eu acho que a gente tem intimidade para isso. Com certeza. Uma pessoa que sempre teve o empreendedorismo presente na sua vida, mas até onde eu sei não tinha noção disso. Não, né? Uhum. E aí, uma vida estável aqui no Brasil. Isso. Morando com o pai, morando com a mãe, né? Isso. Aquela estabilidade, que a estabilidade... Eu não acredito que estabilidade exista, né? Mas quer queira, quer não, estabilidade coloca a gente numa zona de conforto. Né? Me dava segurança. Seu Fábio, e a zona de conforto é extremamente perigosa. Mas é tão né? boazinha. Não. A zona de conforto é perigosa, né? Por quê? Sabe por que é perigosa? Porque o nosso cérebro, ele tem uma programação, certo? Para não gastar energia, né? Para o nosso cérebro, energia é para ser conservada, para ser acumulada, né? Isso. Ou seja, muitas vezes nossos modelos mentais, nossos padrões mentais sempre estão forçando a gente para estar ou voltar e continuar na nossa zona de conforto, né? Isso mesmo, E as pessoas que fazem diferença nesse mundo são pessoas que têm a coragem para sair da zona de conforto. É verdade. Né? É por isso que o nome dessa zona é de conforto. Né? E aí, Karine, com sua vida estável, tranquila, dentro de casa, com papai, com mamãe. De boa, curtindo a vida, resolve virar a chavinha da sua vida. E o mais corajoso é que tem muita gente que planeja e nunca executa. Né? Tem muita gente que sempre espera um momento perfeito, e o momento perfeito não existe. Quando isso acontecer, eu saio da minha zona de conforto. Quando eu atingir determinado patamar, eu vou fazer aquilo. Né? Eu costumo dizer, já disse algumas vezes aqui nesse grande foguete, né, Ricardinho, que a vida não é uma tabelinha de Excel. Não Enquanto a gente tá planejando, tem um cara lá em cima dando risada. Vem a vida, né? E muda completamente. Completamente. E aí, até onde eu sei, Karine, sem muito planejamento, sem saber o que iria fazer lá do outro lado do mundo. Não, vou estudar. Estudar inglês e tal. Vou. E foi. E se jogou. E pulou do penhasco e voou. E eu acho que durante essa queda, né? Eita, vai ser foda pronunciar isso. A lagarta, durante a queda, quebrou o seu casulo e virou uma borboleta. É por isso que a sua história é grandiosa e inspiradora. Gostei das palavras. E é por isso que eu queria trazer a sua história para aqui pro foguete. Por quê? Em alguns episódios, eu acho que na maioria dos episódios a gente trouxe histórias de grandes negócios, né? De grandes business, tal. Mas é bacana ver que esse DNA empreendedor, né? Eu costumo dizer que o empreendedorismo não é um estado momentâneo, é um lifestyle. E parece que contamina. Quando contamina, vai para as nossas entranhas e a gente não consegue mais. Você começa a ver negócio em tudo. Exatamente. Em tudo. Você quer vender tudo, você quer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas você sempre foi vendedora, né? Eu sempre fui. Deixa eu fazer uma pergunta bem íntima. Você ficou com medo do julgamento? Com certeza. Com certeza. No início eu ainda fiquei assim, meio assim, né? Porque eu tive uma tia, por sinal, que disse assim, mas se você começar a fazer bolo, as pessoas vão achar que você precisa de dinheiro. Eu fiz, mas eu preciso. Eu preciso de dinheiro, entendeu? E eu já estava usando meio que o Instagram para conversar, mostrar as coisas de Sydney. E Aracaju é uma cidade muito pequena, né? E a gente sabe que as pessoas falam das outras, né? E eu ficava com medo, pensando o que é que os outros vão falar de mim, que tô aqui, tô em si, tô toda hora aparecendo no Instagram, conversando, né? No início, eu comecei a ficar um pouco mais travada. Eu fazia os stories, eu não conseguia rir, eu não conseguia ser engraçada como eu sou. Parecia uma coisa séria, até Verinha fazia. Não não é você aí. Você vive rindo, vive tirando onda, você fica falando como se fosse uma pessoa séria, entendeu? Ficava assim, com medo mesmo de julgamento. E o que é que você fez para virar essa chavinha? Não, aí eu acho que com a distância você meio que vai
esquecendo, né? Assim, quem você conhece. Porque eu tô distante, né? Eu não tô vendo as pessoas, eu não tô encontrando as pessoas, né? Aí você meio que liga o... Foda-se, né? E aí- Ou seja, é um julgamento. Poxa, a Karine saiu da cidade dela, tal, foi pra Sydney fazer bolo, É. né? É isso mesmo, é. E hoje, Karine é uma marca. É. É a K-Bakery. K-Bakery é uma marca. K-Bakery é mais conhecida do que eu. É. K-Bakery é uma marca. Eu adoro quando as pessoas fazem... What's your name? Karine... É o K-Bakery. Eu prefiro ser conhecida pela minha marca do que K-Bakery. K-Bakery is great. E como foi essa construção de transformar aquele bolo da vovó numa marca? Então, eu senti Como a foi necessidade... seu processo, assim? Eu senti a necessidade porque as pessoas me procuravam para fazer bolo decorado e eu não sabia, de personagem para criança ou um bolo de casamento, e eu não sabia fazer. Então, aí eu senti a necessidade de investir em um curso. Eu vou pagar um curso online e vou aprender Você fez online. Foi, Meu eu fiz amigo, um curso fala os online. detalhes, viu? Que é essa história que Né, é bacana. eu fiz um curso online de uma brasileira, Bruna Rebelo, a Cake Lover, ela é conhecida aqui no Brasil. E como ela trabalhava com buttercream, que é uma cobertura bem famosa na Austrália, eu resolvi fazer o curso dela. Aí fez o curso online. Aí fiz o curso online, e depois do curso dela foi que a K-Bakery deslanchou. Quais foram os seus erros nesse processo? Ah, vários. Vários. Eu quebrava bolo, eu derrubava bolo, eu chorava porque, tipo, não ficava como eu queria. E aí tinha toda Fábio sempre por trás, coitado. Tinha vezes que eu chegava e dizia, eu não tenho mais emocional pra isso, eu não nasci pra isso, eu não estudei pra isso, por que eu tô nisso, né? E aí Fábio vinha e consolava. Fábio hoje em dia faz a mesma coisa que eu faço, né? Tanto que ele viu, né? Ele aprendeu junto comigo. E aí, eu acho que, assim, toda vez que eu tava muito mal, eu tinha Fábio pra me consolar. E como é que é essa gestão do business, assim, de fato, no dia a dia? Vocês têm alguma separação de atividade nessa linha de produção? Temos. Essa produção é dentro da sua casa? Dentro da minha casa. Como é que é essa entrega? As pessoas vão buscar lá na sua Isso. casa? Como é isso aqui? Eu A queria gente tem entender assim, a operação de fato do dia a dia. Hoje em assim. dia, a gente tem tudo muito bem planejado, coisa que não era antigamente, né? Hoje em dia a gente tem um contador, a gente tem um CNPJ, tem... CNPJ de lá, assim. De lá, Ela tem um CNPJ de lá, tem... CNPJ. TNPJ. ABM. E a gente tem um sistema financeiro, a gente tem um marketing que é daqui, que foi você que indicou. Então, hoje em dia, a gente funciona como uma... Porra, é massa pagar o marketing real, né, velho? Ai, fala isso não, senão ele vai aumentar o preço. E aí, hoje em dia, a gente tem todo um planejamento. Eu tento tirar minha folga domingo e segunda, que antes eu trabalhava de segunda a segunda, sem parar. E foi necessário para o crescimento também da empresa, né? É importante esse... É perigoso o que eu vou dizer. Aham. Eu travei assim pra eu... É importante esse desequilíbrio em determinado momento, né? Isso, é verdade. Aí, hoje em dia, eu consigo tirar uma folga e, a partir de terça, aí eu começo a fazer a produção de massa, recheio, e consigo fazer minha agenda. Faço os meus posts também, que eu também sou o marketing também da empresa. Converso com o cliente, faço atendimento. E tudo isso, até o momento, é na minha casa. Porém, a gente tem projetos futuros. Quais? Amiga, aqui tem que falar, né? A gente, lá em Sydney, eu Uma acho fábrica. que... Não, Próximo eu acho passo que é lá a em São fábrica. Paulo também tem isso. Tem cozinhas industriais que a gente aluga para fazer a produção, né? Para não fazer fora de casa. Entendi, entendeu? certo. E a gente também tem outros projetos. A gente tá querendo focar futuramente em coisas online, em cursos online, fazer mais vídeos. Porque a confeitaria tem vários ramos, né? E a gente também tá querendo experimentar de outras coisas, né? Quais são os ramos, assim? Fazer curso online, fazer consultoria, ensinar dentro de casa também. Pô, que massa. Eu tenho uma pergunta. Manda. Posso fazer? Claro. Karine, olha,
você vende para muito estrangeiro lá, os próprios australianos, Também, né? eu vendo para brasileiro e para estrangeiro. Parece um Tem pouquinho muito, mais próximo aqui. tem muito brasileiro lá. Eu vendo para os dois. Massa. A pergunta que eu tenho que fazer é assim, para o brasileiro, ele sente até um abraço. É como se fosse um abraço ver a culinária brasileira por lá, né? Uma brasileira produzindo um doce por lá. Mas para o para o australiano, né, o nativo de lá, ele vê como sendo uma iguaria, porque é um estrangeiro fazendo, Massa, não é um boa. australiano fazendo. Ele diz assim, pô, não é um conterrâneo meu aqui fazendo. Ele vê com um valor a mais, ele tá disposto a pagar um pouco a mais por ser um brasileiro fazendo aquela comida ali. Então, as pessoas, os estrangeiros são mais fáceis de negociar do que nós brasileiros, né? Então, todo o esforço que a gente faz, porque demanda muito tempo, é muito cansativo, a parte da confeitaria. Tipo, eu acho que para a pessoa que é para um estrangeiro, eles pagam como se fossem, tipo, é ok. Tipo, o que você cobra é ok pelo que você faz. Eles valorizam. Certo. Isso. E eu acho que para brasileiro dificulta muito, às vezes. A gente já passou também desse time, entendeu? De que antigamente a gente tentava explicar, tentava mostrar valor, entendeu? Hoje em dia, quem chega na gente já chega sabendo o que vai pagar e o que vai receber também. Pô, A gente já tem. Mas acredito que isso tenha sido um processo, né? Não foi de um uma hora pra processo, outra, né? foi. Pra gente se posicionar no mercado e dizer, ó, é isso aqui que temos a oferecer e é por esse valor e, tipo, não tem como não dou desconto. Não existe isso de dar desconto. Não tem. Lá não tem O 10%, brasileiro né? é Não, foda, não né, tem, velho? não tem desconto. Como é que pode, hein, É. velho? Me diz uma coisa, Karine. Vocês hoje, essa linha de produção, como é que foi esse processo de vocês organizarem esse... Porque eu peguei um ganchinho aí da sua fala, você explicando que hoje você tem uma rotina, hoje tem processos. Isso. Como é esse processo, assim? Não sei se tem uma preparação da matéria-prima base, aí vai para outra etapa. Tipo, vocês conseguiram montar logisticamente uma linha de produção, uma escala de produção. Isso, uma assim. escala de produção. Como foi isso, assim? Como foi esse processo? Então, no início, eu não tinha muita noção de confeitaria, né? Então, eu não sabia nem precificar. Eu precificava pela minha concorrência. O que minha concorrência cobrava, eu cobrava. Aí chegou uma hora que Fábio olhou e fez bem assim, não tá dando. A gente, tipo, tá recebendo, mas o dinheiro tá indo embora também, todinho. Então, tava elas por elas. Eu tava pagando pra trabalhar, né? E aí foi quando a gente sentou, eu disse, pô, eu sou administradora, eu sei fazer todos os cálculos, por que tá assim, né? Aí a gente sentou, fez as planilhas, e aí a gente fez assim, ó, a gente precisa se organizar pra poder começar a ganhar dinheiro, porque desse jeito não tá, né? Não tá dando. E aí foi quando eu sentei, planilhei, fiz tudo certinho, e aí foi que a gente começou. A gente precisa de uma linha de produção, porque eu perdia muita noite, eu me estressava, eu chorava, porque eu não tinha essa organização, eu não sabia como fazer processos de congelamento, de me organizar mesmo na confeitaria, né? E isso foi... eu fui estudando. E os pedidos chegando. E os pedidos chegando, e eu não sabia... Você é doida. Não, que aí eu tinha que atender gente, né? Tinha que fazer, tinha que descer para entregar. Então, tudo isso... E aí foi quando a gente sentou, parou. E isso levou até um tempo. Foi depois de quê? De uns 8 meses, não foi? Depois de uns 8 meses foi que a gente sentou, planilhou e disse assim, ó, agora é desse jeito. E quem quiser comprar vai ser por esse preço. Quem não, paciência. É melhor eu não trabalhar fazendo isso. E aí foi quando a gente... Aí você fez todo descritivo técnico. Tudo. Descritivo... Tem uma naturalidade também no crescimento. É. Durante esse tempo, entendeu? A gente Isso. saiu de algo pequeno e percebeu que dava para crescer mais. E com o tempo, tudo isso que a gente estava fazendo ficou tudo agregado. É porque o alimento, né? O produto de alimento, se eu não me... ele tem um descritivo técnico, não? É uma ficha técnica que a gente técnica, faz, isso. de tudo que a gente gasta, do quanto a gente quer colocar, a porcentagem em cima para poder ganhar. É basicamente um cálculo de margem de contribuição de cada produto. Cada produto tem que ter sua ficha técnica. E antigamente a gente não tinha. Eu acho que tem um determinado ponto que foi na marca K-Bakery, que foi, eu acho, uma divisão de mares ali, né? A gente estava num patamar e depois que a gente
colocou a marca K-Bakery, que Foi. a gente modificou a nossa marca. Tem que botar esse microfone aí, mano. Vou pegar uma cadeira pra Fábio aí, velho. Fábio sabe Não, mais- agora vamos Fábio organizar. sabe falar mais do que eu. Vamos organizar. Estamos em casa, vamos organizar. Não, papai, faz o seguinte. Meu empresário. Faz o seguinte. Senta ali, Fabião, vai. Não, pô. Vai, bora. Bora. Senhoras e senhores, agora, pela primeira vez no Foguete Sem Ré, um convidado que entrou no meio da jogada, no meio do episódio. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, Fábio! Agora o time tá completo. Ele vai pegar. Pô, que massa, velho. Olá, todo mundo. É isso aí, Ricardinho. Tá vendo que a vida mesmo é uma tabela de Excel? Não é. Como você disse antes, nada é planejado, né? Nada é planejado. Não, planejar é importante. Não, Executar é com mais certeza. importante. Né? Aqui a gente vai ter que mudar um pouco aí a logística da luz. Valeu. Obrigado aí pelo convite. Aí, assim, de última hora que eu não tô nem preparado para isso, não. Nem É. eu. E tô aqui. Pô, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Seja bem-vindo. Aí vamos lá, rebobinando. Rebombina. Aí a gente tá falando sobre a ficha técnica de cada alimento, tal, que vocês... Pelo que eu entendi, vocês... Importante, viu, senhoras e senhores? Isso é extremamente importante. Prestem atenção. Tem uma passagem... Eu sou muito fã da marca Reserva, uma das marcas que eu gosto bastante. E eu não sei se vocês já leram um livro dos caras, que é o Rebelde Sem Asas. E tem Ainda não. uma passagenzinha do livro dos caras, que os caras lá estavam cheios de mercadoria na mala do carro, né, pra vender, e eles lá fazendo a planilha da NASA, que a planilha tinha aqui não sei o quê. Aí chegou o pai de não sei o quê, bateu nas costas de mim e fez: campeão, vá vender, meu amigo. Essa sua planilha não serve de nada sem venda. É verdade. Ou seja, vendam primeiro, né? Ou seja, depois, né? Só vai, Só vai, pula. Use o que você tem, né? Use o que você tem e Use vá. o que você tem. Porque o que a gente tá falando? Porque antes da K-Bakery, eu só produzia, tipo, aqueles bolinhos caseiros. Não tinha uma marca, não tinha um Instagram, não tinha nada. Vendia pelo meu Instagram pessoal. Aham. Entendeu? E, tipo, era um ou outro bolo que saía, né? Não era uma coisa grande, era uma coisa pequena. Tinha os amigos de Fábio que me compravam. Tinha uma amiga dele que foi a primeira pessoa que me comprou. Eu acho que ela tinha pena de mim. Eu disse, coitada dessa menina. E deu um bolinho deixa eu comprar. Porque, tipo, era $10 um bolo que eu fazia. Eu vendia por $10, uns negocinhos assim E caseiros. custava 16. Certeza. aham. Porque eu já colocava uma fitinha, já colocava um adesivozinho. Tipo, era caseiro, mas já ia todo bonitinho Trabalho pro de cliente. branding, sem você saber que estava trabalhando Isso, branding. justamente. Não tinha uma marca, não tinha nada, não tinha nenhum nome. E aí a gente vendia assim, e depois foi que a gente foi pensar em um nome, em um Instagram, né? Foi. Como eu disse antes, né? Foi a naturalidade que foi crescendo, a necessidade. E foi um processo bem interessante pra gente. A gente aprendeu muito, a gente tropeçou bastante. Bastante. Chorei muito, perdi muitas Mas noites. no fim das contas a gente acabou usando os conhecimentos que ela tinha de administração, e eu venho o meu background lá é hospitality, né? Eu trabalhava em restaurantes por 14 anos. Então, Isso. tentei usar isso também Você mora há quanto tempo em Sydney? desde 2007. Fábio é cidadão. É australiano 2007 já. e sempre trabalhei em restaurante com alimentos e bebidas, então assim, eu tenho uma noção e a gente utilizou, né? Eu também faço fotografia, faço vídeo, então a gente conseguiu utilizar o que ela tem e o que eu tenho na Isso. empresa, entendeu? Você perguntou antes aí, como é que vocês fizeram a divisão, né? Então um complementa o outro. Deixa De eu certa maneira. perguntar um lance assim. Aí você sai de manhã, você trabalha em algum lugar, né? Fora Trabalho, do business. Aham. E aí você sai pra trabalhar, Karine, pau, já começa... Vou no primeiro A linha de shift, né? Meu produção. primeiro shift. Aí Karine, pô, na produção, Quando você volta, aí você muda o chapéu, já vai pra empresa, Já tal, e boto- Karine lá na linha já de produção, boto tal. uniforme, já- Como é essa disciplina de vocês de separar o tempo de cada coisa, etc. Como é que é essa disciplina de vocês em relação a isso? Aí eu Gera- acho que é mais com você, né? Porque você É, faz a maior não, parte. é, Eu isso. venho pra agregar e ajudar, né? É. Mas Não, geralmente... Tipo, a hora de parar. O planejamento, geralmente eu tô bem ocupada de terça
a sábado. Aí quando chega já o sábado à tarde, aí a gente já começa a aliviar, que é quando eu já terminei de entregar quase tudo, né? As pessoas vão até minha casa, a gente não faz o delivery, só um ou outro quando é casamento. E aí a gente passa o sábado à noite e o domingo, né? Que aí a gente tem para descanso. Hoje em dia eu consigo, a gente Vocês consegue. deixam de ser sócios para virar um casal. Isso, Aí a gente vai, chama vários amigos, sei lá, para casa, a gente sai, né? Com certeza. Você tem alguma história de insatisfação de um cliente? Tenho, com certeza. A primeira vez que eu tava me achando, né, que eu fiz o curso, né, da Cake Lover, eu disse, agora você decora qualquer bolo, né? Aí já tava começando a fazer uns bolos bem bonitos, que as pessoas já estavam elogiando. E aí a cliente fez assim, eu gosto de tudo que você faz. Então, eu gosto de tudo que você faz, então você pode fazer meu bolo. Eu quero saber qual é o modelo. O que você fizer, eu vou gostar. Aí lá vai Karine lá, né? Não, vou botar uma cozinha verdinha, botei uns morangos. Ficou realmente muito bonita aos meus olhos, né? E aí eu fiz, nossa, ela vai amar, né? Porque até então, como eu tinha feito há pouco tempo o curso, aquele bolo, pra mim, tinha sido um dos mais bonitos que eu tinha feito, porque antigamente eu só fazia de chocolate com brigadeiro e morango em cima. Então, aquele marcou pra mim, porque, tipo, eu coloquei uma cor, eu coloquei os pipings de florzinha, botei os sprinkles, meu Deus, eu tô falando tudo em inglês. As decorações, né? As decorações todas no bolo, ficou bem bonito. Ficou bonito. Aos meus olhos. Aos meus também. Aí, a cliente fez, Karine, me mande uma foto. Aí eu inventei de mandar a foto. Nossa, quando ela viu, ela me ligou na hora. Eu odiei a decoração do meu bolo. Nem de verde eu gosto. Isso eu não esqueço nunca. Nem de verde eu gosto. Eu odiei, eu esperava que fosse de outra maneira. E ela esperava que fosse dos outros jeitos que eu já fazia. De chocolate com morango em cima. Karine, desculpa a minha intromissão. Doideira, né? Era uma cliente brasileira? Brasileira. Ou era brasileira. E aí, quando eu fiz, e agora? Fábio não estava em casa, eu comecei a chorar, né? Aí ela fez assim, eu não gostei dessa cor, eu achava que você ia fazer de chocolate com morango em cima, nananã. Aí eu fiz, bem assim, então eu vou desfazer e vou fazer como você quer. Aí peguei... Peraí. Vamos lá. Você teve um desespero aí nesse meio tempo, né? Eu chorei, bastante. Quando eu cheguei em casa, ela nervosíssima, já mandando mensagem pra mim, esse bolo que não sei o que, eu digo, vamos lá. Quanto tempo tem pra você entregar esse bolo? Primeira pergunta, né? Dá pra consertar? Dá pra consertar? 5 horas. 5 horas. Então, dá pra desfazer, dá pra tirar o que tá feito e fazer novamente? Eu sabia que dava. Eu nunca tinha feito, mas sabia que dava pra refazer a decoração, né? Aí foi quando eu disse assim, eu vou refazer. A gente refez, entregou, ela ficou super satisfeita, mas com isso eu tirei um aprendizado de que não faça agora como o cliente quer. Faça como você quer. Eu confio na sua decoração, não faço mais isso. A pessoa tem que me dar uma ideia, tem que me dizer a cor que ela gosta. Briefing, né? Isso, ela tem que me falar o que não faço mais. E outra coisa que eu não faço mais é mandar foto. Quando a pessoa faz, me mande foto, não mando. Eu digo que não vou encaminhar. E a gente não posta também pra não gerar isso. Não posto, não sei o quê. A pessoa quando for lá na minha casa, pega o bolo e pronto. Não mando mais foto também. A pessoa pediu daquele jeito, fiz daquele jeito, entrego e pronto. E aí, essa cliente, ela ficou satisfeita? Depois, ela ficou satisfeita quando tava o bolo, sendo que o que eu fiquei chateada foi que minha página todinha era só daqueles bolos de chocolate com brigadeiro e com morango em cima. E ela deveria já ter dito, gosto de que você... como os que você já faz, né? De brigadeiro com morango em cima. E ela disse, use sua criatividade. Mas ela te contratou pra fazer o bolo de brigadeiro com morango em cima, né? Mas ela não falou isso, Mas ela não né? falou, ela não escolheu. Ela não falou isso. Ela gostava, ela disse, gostei, mas não disse a ela que queria. Ela não Podia me disse ter logo queria. dito, Ela disse que faça era o de pra eu brigadeiro. usar o que eu queria, né? Como eu quisesse, usasse minha criatividade, né? E aí, depois disso, que eu gostei, por sinal, porque agora, hoje em dia, eu digo, como é que você quer, qual a cor, e também não envio mais foto pra nenhum cliente. O que é que de brasilidade que vocês aplicam no negócio? Brigadeiro. O recheio. O recheio é diferenciado. E a massa também. A massa também, o recheio tem muito recheio com brigadeiro, e a gente vende brigadeiro também, né? Porque lá eles são acostumados a comer o bolo com buttercream no recheio, como parte do recheio e de cobertura. Isso. Traduza.
O buttercream é uma cobertura, que é um creme Feita. de manteiga. Certo. E aí eles Com usam ovos. essa cobertura como recheio também. E a gente bem não. E a amanteigado. gente coloca os recheios de ganache, com chocolate, com morango, com geleias, com brigadeiros, né? Brigadeiro de limão, brigadeiro de maracujá, 4 leites. Então a gente faz o recheio, não bota só a cobertura, entendeu? E aí, às vezes, quando é gringo assim, eu quero recheio de buttercream. Aí eu fiz, a gente tem uma opção maior, né, de recheios. Não, mas eu só quero buttercream. Eu posso colocar uma geleia, então? Aí eles deixam colocar pra ficar diferente, né? E aí, isso virou uma marca. Isso, a brasilidade da gente tá nisso, né? Nos recheios. Como é que vocês pensam em dar em escala pra esse negócio? Ai, então... Primeiro a gente tem que achar outro local, né? A gente saiu de um a gente tem que estúdio. sair de casa, Porque a Karine falou assim, parece que foi tudo rápido. Mas não o processo, a gente morava Foi num lugar lento, que era um estúdio, que é praticamente do tamanho desse estúdio. Era com um uma quarto cozinha e sala, pequena. Isso, uma cozinha bem pequena. E aí a gente viu que o processo, a gente botava as coisas na cama pra ela cozinhar e tirava da cama. É isso que eu tô dizendo. Ela pulou etapas aí. Ricardinho, escute essa. Ô, Karine, conta as histórias, Karine. Diga, não se prenda. Não se prenda, velho. Eu dormia com as Pô, formas. a gente viu? tem que inspirar o povo que tá ouvindo aí, velho. Vamos lá, com calma, pausadamente. Começou No estúdio. No estúdio, eu morava no estúdio. Perto da praia. Estúdio é tipo um APzinho, tipo um um AP que é tudo kitnetzinho. junto, quarto e sala junto. Quarto e sala sala junto, e uma cozinha 16, separada. 18, 20 metros quadrados no máximo. Correto. Né? Isso. Que durante o processo, Karine produzia em cima da cama. Quase. Ela tirava as coisas Não, da eu cozinha tirava pra as coisas fazer da espaço cozinha pra fazer e colocava espaço, na cama. Tipo do balcão, Tipo não sei Do o quê, balcão, certo. tirava tudo, tudinho, as formas, não sei o que, botava tudo em cima da cama pra poder produzir Aí, na vamos lá. cozinha. Vocês passaram quanto tempo nesse processo? Ai, No- Foi o primeiro ano, O né? primeiro um ano ano. e pouco. Foi. 365 dias. Isso. Foi aí Daí- que chegou Certo. um dia que eu disse, não dá. Não dá. Não dá Queria mais. entender assim, gente. E aí, Fábio, o dia todo trabalhando, Isso. chegava em casa, provavelmente tava aquele caos. Porque eu trabalhava em restaurante, então eu já vinha de lá, né? No pique. Não, mas você chegava lá no estúdio, no APzinho de 20 metros um quadrados. Um caos. Caos. Karine, um dia chorando, um dia feliz, um dia agoniada, quero desistir. Era isso Quero mesmo, vou voltar, voltar, quero meu meu Deus, pai. não aguento Acho que ele acabou mais. de entender o que É. aconteceu. é isso Meu mesmo. pai, minha mãe, Minha não sei o mãe, quê. é. Aí derrubava um negócio no chão e tudo melado lá do Boring Troubles que vocês falaram aí. E aí o lençol da cama também sujava e não sei o quê, e caos e Karine suada, e a touca colando no cabelo, toda melada, que não sei o quê. Então, ou seja, nessa época, casal zero, né? Não, pô, peraí, né? mas Calma também aí. não era assim, não, ué. A gente usava fruta e tal, pra fazer parte também do processo, leite condensado. Porque que doideira, né? Que doideira. Não, foi doideira, Não, foi era doideira. doideira, Ainda assim. é doideira, mas é uma Ainda doideira é, mais mas controlada. é uma doideira organizada. É. Mas sabe por que eu puxei isso? Cara, que resiliência. É. Eu sou fãzão. Eu acompanho o processo do início, né? Foi difícil. Uma pessoa que tá no país que não fala o idioma direito, a cultura é diferente. Praticamente ela chegou lá sem se despedir, né, da família, porque a pandemia continuou, né? Ela começou, né? Ela Eu chegou no cheguei início. lá de férias, Você né, já do Ela chegou trabalho. no início. Eu cheguei de férias do Ela trabalho pulou essa lá. etapa também. É. Ela foi passar férias. Eu fui passar... Só que a Fábio já pandemia morava Talvez lá. março de 2020. É, mais ou foi menos. Fábio em ela 2020, chegou no primeiro dia de isolamento. De isolamento lá na Austrália. Foi. Ela chegou no velho. pior, pô, no Que pior. Não tinha Isso. emprego. Entre aspas. Não Que tinha nada. sorte, ou seja, É. era uma parada que era pra acontecer. Foi. Então, Né? quando eu Se cheguei... demorasse um dia, não entrava no país. Não entrava. E outra, quando eu cheguei lá, eu fui de férias do meu trabalho, né, da Primasa, e Fábio morava lá, né? Aí eu fui pra lá pra conhecer Sydney. E aí, no primeiro dia, já foi aquela confusão de Covid. 16 de março. 16 de março. 17 de março. Foi 16 de março. Foi. O dia que eu cheguei lá foi 16 de março. Quase não foi. Quase não foi. Quase não existiu. foi. Quase Se demorasse um desisti, dia, não ia. Quando É. eu cheguei em São Paulo, disseram, a gente não sabe o que tá acontecendo na Austrália. Talvez quando você chegar lá, você vai ter que se isolar. A gente não sabe onde você vai ficar, a gente não sabe onde o tava governo confuso. vai te colocar. Aí eu liguei já pra Fábio, chorando. Disse, eu não vou. Eu não vou porque eu não sei onde vão me colocar, eu não sei se eu vou chegar lá. E aí, Fábio, não tá acontecendo isso não sei o quê. Eu tava com a mãe de uma amiga minha que também tava indo pra lá. E aí eu liguei pra Cristina e pra Verinha, minhas amigas. Eu acho que eu não vou mais não. E as meninas, você tá louca?
vai embora, vai curtir suas férias. E aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, foi o primeiro dia de isolamento do Covid, né? Mas era tudo ainda muito novo. Era Ninguém muito novo, sabia o que ninguém estava sabia o que acontecendo. tava Então acontecendo, ela não participou assim do processo quando ficou mais intenso. Aham. Mas dali ela tinha que decidir se voltava ou não, porque a ideia era passar férias, Isso. conhecer a Austrália, voltar pra cá, resolver a vida e voltar pra lá. É. Só que acabou ficando. Aí, quando eu Por cheguei conta de lá, tudo não isso. teve mais voo, fecharam as fronteiras. Foi punk. Aí não Então, tinha assim, mais, aí a embaixada ficava entrando em contato comigo pra saber quando era que ia ter o voo, né? E aí, o passar do tempo, né, ia rolando, disse, ó, ou eu tenho que decidir, porque minha vida tá parada lá, porque eu não trabalho lá, né? Os horários são 14 horas de diferença, então eu não consigo trabalhar pela Primasa e não consigo levar minha vida aqui, porque eu tô atrelada lá, né? Eu tava com visto de turista, né? Aí, quando eu decidi ficar, aí foi quando eu comecei a estudar, a fazer inglês. Então, eu comentei sobre isso justamente para entender como foi o processo inicial e a dificuldade para chegar até onde a gente chegou, que é o apartamento de 2 quartos que a gente tem hoje. A gente saiu de lá do estúdio para buscar algo maior para poder ter um espaço, para ter um lugar para tirar foto, para ter mais espaço para colocar os equipamentos. Isso. A gente tem agora 3 refrigeradores com freezer. É. Então, assim, tipo, cresceu. E aí a gente conseguiu ver que realmente tinha potencial para crescer mais e mais. Justamente. Então é onde a gente está hoje. A gente está numa zona de conforto que não é tão confortável. A gente já está percebendo aí que precisa mas mudar até um pouco. chegar... a K-Bakery tem o quê? 2 anos, vai fazer 3 anos em junho. Fazer 3 anos. Mas foram dias de sufoco. A gente está com site também de desenvolvimento no momento, criando site para fazer pedidos. A gente quer diferenciar o nosso produto também. A gente quer estar em um patamar diferenciado com outros concorrentes, né? Tem uma ideia de mais ou menos quantas pessoas vocês já atenderam por lá? Que já atenderam? É, uma média, assim, de quantas pessoas? A gente tava fazendo uma média. Foi de quanto? Eu coloquei até no Instagram. Pela média... Não lembro de cabeça. Ai, cadê? Eu coloquei no meu Instagram. Eu fiz um mais de 400. Muito mais, né? Bem mais. Bem mais. É porque se mais, são isso mesmo. bolos por mês... Mais. Sim, eu coloquei no meu Instagram. Se são 160 bolos por média. mês... Deixa eu dar uma olhadinha multiplique. pelo seu. É porque eu botei no modo avião, porque senão não para não, Depois eu vejo, Cara, que história, viu, velho? E se virou, foi pra escola. Fui pra escola. Enquanto isso ela estudava, né? Enquanto isso eu tava estudando. Ela estudava também, escola, ainda estuda. Aprendendo inglês. Você não sabe inglês? Não, falava o básico, basicão mesmo. Mas, Brunão, básico. quando eu chegava em casa, ela tava estudando. Não estudando inglês, estudando receitas. Testando receitas. Ela tava ali, ó. YouTube, diariamente, acordava e dormia. Ainda faz isso. Acorda e dorme pensando em confeitaria, pensando em como melhorar, pensando em como evoluir, pensando em como movimentar, entendeu? Nunca tá parada. É isso que eu sou. Isso tornou meu mundo, ficou entendeu? natural, começou a ficar natural. Estudar, saber. E agora, bem mais na parte de empreendedorismo mesmo, que antigamente... De gestão, que antigamente eu estava mais focada em aprender... Produção, a produção, né? E hoje em dia, bem mais na gestão do que na produção. Eu vou falar. Vocês fiquem atentos, eu vou falar agora. Segredo. Posso falar, Bruno? Claro. Falo? Vá. A gente tem um plano aí de 2023 de colocar em prática o que a gente realmente gosta e quer, que é passar o conhecimento para outras pessoas. Então, para isso, a gente está começando a viabilizar e ver como é que a gente vai fazer para montar cursos para pessoas que queiram aprender, né? Tem tanta gente começando agora, tanta gente iniciando, tanta gente que também se inspira, como você falou, entendeu? A gente se inspira em outras pessoas. A gente acabou de fazer um curso aqui também presencial. A gente fez um curso presencial aqui com a gente quer diversificar. A gente faz buttercream, mas a gente precisa entender como é que faz, por exemplo, pasta americana, que é um nicho de pessoas que a gente deixa de atender. Então, assim, tem pessoas que querem aprender o que a gente faz. Então, acho que é esse o futuro aí. Porque trabalhar na cozinha não é fácil. É fácil, mas... Fácil não é. É complicado. Entendeu? Então, a gente quer passar esse conhecimento pro pessoal que tá aí querendo. Falei. Ninguém entregou o jogo. Cara, confesso a vocês, velho, eu tô com a garganta arranhando. Sabe como é? Tô todo arrepiado assim, porque eu sou um entusiasta dessas histórias. Eu acho que
um dos grandes papéis do Foguete Sem Ré finalmente eu tô conseguindo, eu e o Ricardinho, a gente tá conseguindo colocar pra fora essas histórias. É bacana porque muita gente até nem tem noção disso, mas vira e mexe, me param na rua, dizem que estão ouvindo, dizem que aprenderam alguma coisa, estão se inspirando e etc, etc. E é justamente o que eu falei um pouquinho atrás. Que a gente já trouxe grandes empreendedores, né? Os 17 episódios anteriores a esse. Grandes empresas, grandes negócios, grandes histórias, né? Mas eu ouvindo assim, vocês falando, primeiro que obviamente que eu e Carinão, a gente tem um vínculo afetivo muito forte, né? A gente tem um vínculo fraternal muito forte. E só que é bacana ver a força da simplicidade, a força das coisas verdadeiras, das coisas como quando tem que acontecer, né? Das coisas, todas essas histórias de vida, né? Como, pô, Carinão, há 5 anos atrás você tinha noção que você teria um business tão foda de confeitaria do outro lado do mundo, entende? Nunca. E eu paro pra pensar assim, vocês falando, eu tava refletindo aqui, a força que... É engraçado essas coisas quando acontecem na vida, né? E é por isso que o business de vocês é tão grandioso, né? Vocês falando e eu aqui matutando com meus botões, tentando desenhar a cena de vocês num apartamento de 20 metros quadrados, cheio de coisa em cima da cama, e vocês chorando, produzindo ali no balcão da cozinha, que era junto com o banheiro, que era junto da sala, né? E Karine até tantas e tantas horas da noite pesquisando, estudando e assistindo e, enfim. Evoluindo. Isso tem uma força tão grande, né? Isso tem uma força e tem um brilhantismo, uma sinceridade, é tão verdadeiro, e é por isso que eu queria que você viesse aqui. Entende? É um prazer. E não é puxação de saco não, porque eu sei que você tá travada, que você não tá contando as histórias que eu queria que você contasse, né? Sei que você tá toda, né? Dentro dos padrões e etc, etc. E quando eu senti que o Fábio ia começar a descascar, foi por isso que eu chamei ele. Verdade. É porque eu sempre digo, o Fábio acredita mais em mim do que eu. Ele aposta mais em mim do que eu mesma. Karine? Eu acho, Tá vendo? Porque em segredinho, às vezes, não sei o que, não é nada, Fábio. A gente consegue, a gente faz rapidinho, não sei o que, mas ele já vê todo... Eu já vejo você fazendo isso, eu já vejo a gente fazendo isso aqui, entendeu? Aí eu fico bem assim, tá dizendo, então vamos. Pô, e Karine tem uma personalidade muito forte, né? Ou seja, obviamente que isso é muito conectado. Foi por isso que eu perguntei desse DNA brasileiro, né? Obviamente que isso é refletido na marca. Né? E é bom isso, porque, tipo, eles estão acostumados a serem pessoas mais frias. Às vezes eu peço, Fábio, que tem que descer para entregar as coisas, porque todo mundo quer ficar lá embaixo conversando comigo. E eu fico dizendo pra Fábio, eu até queria ter um cafezinho só pra ficar conversando com minhas clientes. É tão bom, porque eu desço e, tipo, todo mundo quer conversar, contar vida, não sei o quê. E eu começo a me envolver também, né? Eu, tipo, entro na história de cada uma e às vezes eu tô bem, bem ocupada lá em cima. Aí eu, ai meu Deus, agora se eu descer eu não vou subir tão cedo pra entregar as coisas. Porque eu acho que eles gostam, assim, que, tipo, eu trabalho também, não só pra vender, como pós também, entendeu? De estar conversando, você gostou, o que você acha que a gente poderia mudar. Eu mantenho uma relação com todos os meus clientes. Eu tenho uma relação, às vezes até de amizade mesmo. De virar amiga, de conversar. Encontrar isso do outro lado do mundo, meu, eu não encontro não. Tem, E você sabe que eu gosto de conversar com Deus e o mundo, né? De ser amiga de todo mundo. Então, uma vez uma amiga minha tava lá em casa me ajudando, aí quando ela desceu, aí ela fez... Uma gringa te abraçando. É a primeira vez que eu vejo isso. Uma australiana te abraçando, velho. Em pleno Covid, chegou e te abraçou. É mentira. Aí eu comecei a rir. Aí eu fiz, porque, tipo, os clientes começam a virar amigos, né? Vocês têm métrica de, por exemplo, qual a taxa de recorrência dessa base de clientes?
A gente tem. A gente hoje em Qual dia... a média de quantas vezes ele compra o... Do bolo, cliente, enfim, do qualquer cliente produto. repetir, a gente tem bastante. Nós não temos essa... Não tem uma porcentagem, talvez, perfeita, mas a gente já reconhece quem são e Isso, a gente várias tem uma vezes recorrência. tem. Por exemplo, vocês fazem algum trabalho de... O cliente comprou o cookie e aí ele vai comprar o bolo. Como é que vocês têm algum trabalho em cima disso, não? Tem. Tem sempre gente que, assim, compra bolo, porque bolos geralmente são em datas festivas, né? Então, não sai sempre aquele bolo decorado, né? Mas aí, quem compra o bolo vai sempre lá pegar bolo no pote, vai pegar caixas de brigadeiro para presentear, a gente tem caixas diferentes. Todo mundo, assim, eu acho que, de primeiro, procura mais a gente... porque vê que nossos produtos são diferenciados. Embalagem, a fita, o cartãozinho. Atendimento. O atendimento. Então, tudo isso, né? O Instagram, depois que a gente fez, o Instagram viabilizou muito, né? E muita gente foi atrás da gente por causa do Instagram. Porque lá em Sydney, eu digo assim, aqui no Brasil tá meio que Instagram fazendo vídeo, essas coisas, todo mundo faz, né? E lá é meio que uma novidade. E as pessoas... Mesmo? Tem muita gente assim que usa lá Facebook. As pessoas me mandam mensagem de texto. Tipo, tem gente que não tem WhatsApp lá. Entendeu? Então, muita gente acha, velho, assim, esses vídeos, assim, eu fazendo os vídeos, alisando o bolo, mostrando as coisas, acham isso massa, assim, que não tem lá, né? E aqui já tá, assim, tão concorrido, né? Que todo mundo faz isso. Então, as pessoas, quando eu vou no supermercado, me reconhecem. Aí disse, eu te sigo no Instagram. E eles falam como, exatamente? Are you OK Bakery? Aí eu, yes, I am. Aí a pessoa... Pergunta se eu sou a empresa, né? Aí eu digo, sou. Aí diz, né, que me segue no Instagram, que adora me ver. Teve uma cliente, eu adoro quando você aparece com seus terninhos, explicando os produtos. Eu acho aquilo tão legal, você toda arrumada e não sei o que, explicando ali junto com seu marido. Aí eu digo, comente tudo, viu? Curta e comente todos. A gente fez até uma viagem, recentemente a gente foi para um cruzeiro. E aí uma mulher me parou no banheiro e disse, seu rosto é tão familiar. Aí eu disse, deve ser do Instagram. Eu disse, que eu faço bolo, você deve me seguir no Instagram. Ela, eu te sigo no Instagram. Eu vejo você fazendo os vídeos e não sei o quê. Porque não é que nem aqui que todo mundo faz, né? É uma outra pessoa que faz esses vídeos. Eu acho que o Instagram alavanca bastante as nossas vendas. O nicho lá dessa área ainda é explorável. Dá para explorar muito. A Austrália está em crescimento ainda. Então, assim, tem espaço para vários tipos de investimento, vários tipos de... O que você pensar, então... Ô, Ricardinho, os cortes tem que ser com legenda em inglês, viu? Boa! Tem que ser. E aí, papai? Porque vai passar no meu Instagram profissional e tem que estar aí. Olha que massa, é sério, pô. Diga, aguarde. Vocês não pensam em montar uma loja física, alguma coisa assim, não? Passa um desafio maior, assim. Passa na nossa cabeça. A gente tem muito cuidado para não tropeçar e não pular etapas. Isso. A gente Sim, não quer simplesmente importante. chegar... A gente acha que quer, que pode, mas eu acho que a gente tem que também ter o pé no chão. Porque investimento... Com a expertise que você tem, meu amigo, seria... Exatamente, mas... E conhecimento. Fábio eu sei que também assim, tem muita dificuldade, principalmente nesse período agora que a gente acabou de sair de uma pandemia, investimentos altos, entendeu? Então, o investimento a gente lá tem. É muito alto para abrir um negócio. Muito alto mesmo. Lá tem incentivo, alguma coisa assim? Tem incentivo do governo, incentivo você do consegue governo, pegar incentivo do governo para pequenas empresas. Isso. O próprio banco também banco, libera, né, financiamento. Então, assim, Mas existe. Tem taxas de juros interessantes e tal, não? Tem. Mais interessante e até que ponto, entendeu? Sim. Então, a gente tem que calcular tudo isso. Mas é algo que a gente almeja. Acho que nunca diga nunca. A gente tem, como eu falei, tem alguns projetos aí pela frente. Eu acho que esse projeto a gente deve focar mais agora nesse ano. Entendi. Me diz uma coisa, sendo bem, pensando aí quem está assistindo a gente. Hoje, como é que vocês fazem você tira um salário, você tem uma remuneração sua, o resto é da empresa, como é que vocês fazem essa... Eu tiro um salário, porque lá na Austrália é por semana. O salário é semanal. Então, toda semana eu tiro um valor para mim e o resto fica todo para a empresa. Bem mais a empresa meu amigo, eu aprendi. Bem mais a empresa do que eu. Aprendi com o pai de um grande amigo meu que empresa pobre, sócio rico. Né? É verdade. Empresa rica, sócio pobre. E a segunda opção é a opção mais
coerente, né? O segundo caminho é o caminho mais coerente. Me diz uma coisa. Dentro da capacidade produtiva de vocês hoje, vocês estão em que percentual, assim? Digamos, por ser um apartamento, né? Que a gente está e que a gente já produz muita coisa 160 nele. bolos por mês num apartamento, 2 quartos. É porque assim, a gente pensa em ter alguém também trabalhando com a gente. Isso. Na verdade, a gente possivelmente esse ano tem que ter. Tem que ter, entendeu? E produzir. em datas comemorativas a gente tem. Assim, em Páscoa e Natal, a gente sempre chama alguém pra... A gente paga a diária da não pessoa, consegue né? dar conta sozinho. É. Por conta da demanda. É. Mas, ou seja, estão batendo ali uns 80%, pegando a média anual aí, batendo uns 80%. 70%. 70%. Vocês têm uma lenha pra queimar ainda. Tem bastante. Tem muito Qual choro produto? pela frente. Qual o produto que roda mais? É brigadeiro. A gente vende É muito mesmo? brigadeiro. Muita caixinha de brigadeiro, porque as pessoas presenteiam, né? Então sai muita Mas caixinha de brigadeiro. é o brigadeirão ou é aquele brigadeirinho de festa? É brigadeiro de festa, brigadeiro É o pequenininho, pequeno, né? que a gente vende em caixas de 18, 50, 100 unidades, entendeu? Isso. O brigadeiro sai bastante. E a gente coloca no café também, bolo no pote. Tem um café lá que a gente... bolo no pote, brownie e cookie. Se a gente a gente tivesse fornece. uma linha de produção maior, que é o que a gente almeja, então a gente consegue fazer distribuição, que é outro Nos outros planejamento, cafés, né? Produzir em quantidade para poder vender em pouco mais de quantidade também. Porque no momento, 95% é pedido online. Né? A gente tem ainda a possibilidade de vender para os cafés. Que a gente só vende nenhum café. Né? E essa distribuição depende desse que vocês falaram de alugar uma estrutura, uma fábrica, né? Tem que ter uma estrutura, uma cozinha industrial, tem que ter gente ajudando também. Que aí são... Uma produção mais consistente, né? Mais projetos programada. futuros. Que massa, velho. Vai pra Austrália, velho. Bora. Enrolar brigadeiro. Você já sabe falar inglês, bicho. Eu? Fala. Pois. Brigadeiro. Cake. Pronto. Buttercream. Aí, ó, já pegou. Facílimo. Já pode ir. Ricardo. Tá contratado. Agora imagine essa produção audiovisual na Austrália, meu amigo. Easy. Imagine. Easy. É sério, pô. Very easy. O que tá bombando aqui, o que tá, né? Lá. Mas é só você falar inglês, Bruno. Hã? É só você falar inglês. Ou não. Não, fala Ou inglês. não, bota aqui no telefone aí. Bota o Google pra falar inglês pra você, né? Verdade. Né? É, claro. Fácil. Ai. Vamos? Bora? Vocês não entenderam, não. O Bruno tá querendo entrar de sócio. Né? Tá. O sócio da K-Bakery. Estamos à procura, viu? Estamos à procura dessa sociedade. O sócio investidor. Investidores. O sócio investidor. Investidores. O foda é que eu ganho em real, meu amigo. Meu amigo, Lá tem que investir em dólar. é 160 cakes por mês. 160 Mas sério cakes por mesmo. mês. A gente tá aberto. Por que não? É. O empreendimento, que é empreendedorismo que a gente tá falando Verdade. aqui. Então, assim, se existir alguém que queira fazer Eu investimento... gostei de Fábio, porque Fábio é vendedor, meu amigo. Também, né? É do meu Mas, time. é. Aí é vendedor, papai. Chega a abrir os dentes. Ai. Difícil mesmo é falar empreendedor em inglês, bicho. É uma palavra escrotíssima de falar em inglês. Fala aí. Porque ela É entrepreneur. É porque ela é francesa. Entrepreneur, então. Karine, que recado, uma palavra final, assim, que você deixaria, né? Pra quem tá começando a empreender agora, tá com aquele friozinho na barriga, que não sabe que caminho seguir, né? Se você pudesse dar um conselho pra a Karine de hoje, dar um conselho pra Karine de 3 anos atrás, que conselho você daria? A Karine do dia 16 de março de 2020. O que eu já tive lá no início, persistência, entendeu? Persistir, entendeu? Continuar e fazer com o que eu tenho, entendeu? Porque hoje em dia, muita gente chega até mim para me perguntar as coisas, né? Sobre confeitaria, né? Como começar, como fazer isso. Chega muito direct de Instagram, de brasileiras, né? Até das gringas me perguntando as coisas.
E eu digo assim, comece com o que você tem. Porque já chegou várias pessoas que eu conheço e falei assim, já comprei a batedeira, já comprei isso, já comprei aquilo. Nossa, às vezes eu tenho até muita coisa. Porque quando eu comecei, na casa de Fábio, tinha uma batedeira de mão, desse tamanho. E eu comecei fazendo bolo aqui, ó. Só com a batedeira e com minha mão fazendo. E, tipo, não tinha formas, não tinha embalagens, não tinha um ticket, assim, com minha marca, não tinha nada. E eu só fui. Com o que eu tinha, eu fui e pronto. E hoje em dia as pessoas... eu tenho que comprar uma batedeira tal para poder fazer isso. Eu tenho que ter uma máquina tal para fazer isso. Eu tenho que ter isso. Eu disse, velho, eu tinha uma batedeira de mão. Que eu achava o máximo, porque eu nunca tinha usado isso aqui, né? Eu já achava muito massa ter uma batedeira de mão. E quando eu vinha ter outras batedeiras de marcas famosas de lá, tipo... Foi bem depois mesmo, né? Que todo mundo quer estar preparado para começar, né? E eu não tinha nada. Eu nem sabia como fazer. Eu olhava no YouTube e fazia. Entendeu? Não tinha nenhum curso. Eu não paguei nenhum curso de uma pessoa X para poder começar. Eu comecei com o que eu tinha. Tinha internet ali, olhava o YouTube e fazia. E tem que ser persistente. Você tem que ir. Vai doer, vai chorar, vai gritar, vai espernear. Às vezes eu chorava e dizia assim, eu tenho que engolir o choro, porque sou eu que tenho que resolver. Então, pronto, aí engolia o choro. Vai, minha filha, volta pro... Sente, chora, mas engula o choro e volta a fazer de novo. Aí voltava, é resiliência. E às vezes eu converso muito com o meu contador, ele dizendo lá que a maioria das empresas fecham antes por causa disso, né? Porque a pessoa não quer continuar, né? Desiste ali e aí morre toda a empresa, né? Você tem que ser persistente, né? Tem que saber levar, né? Eu disse, isso o brasileiro sabe, né? Feito é melhor que perfeito. Né? Eu também acho. Feito é melhor que perfeito. Me diz uma coisa. Qual o limiar entre a persistência e a teimosia? Insistir numa coisa que não vai dar certo. Você também tem que saber, por exemplo, para meu lado, se seu produto também é bom, né? Você não vai persistir num negócio que é ruim, né? Você imagine você ter sua empresa e ter, sei lá, 90 feedbacks ruins e 10 bons. Então, aí já virou teimosia, né? Já é saber o quê? Eu não nasci, pra isso, não dá pra eu fazer isso, não tem como eu fazer isso, vou ver outra coisa, né? Mas quando você tem bons feedbacks e você sabe que aquilo tá crescendo e tá dando certo e que uma ou outra pessoa tá te indicando pra outras pessoas, é porque você tá no caminho certo, né? E foi o que eu disse, eu tô aberta até para as outras opções. Não quer dizer que eu vou viver a minha vida toda de confeitaria, ou só isso, sei lá, se tiver de abrir loja de roupa, ou se tiver de trabalhar em outra coisa. Eu disse, eu não tenho... A primeira coisa que eu não cheguei lá em Sydney e falei a Fábio, eu não tenho vergonha de trabalhar. Eu gosto de trabalhar, entendeu? Então, o que tiver... Já penso em vender coisas de confeitaria, em ter uma marca, de vender espátula, de vender prato de bolo... Que às vezes quando eu tô fazendo os stories lá com um prato diferente, um talher diferente, as pessoas perguntam, onde você comprou isso? De onde veio isso? Quando eu tô com uma doma diferente, onde você comprou essa doma? Eu disse, eu já quero vender doma, já quero vender prato, já quero vender talher. Às vezes eu digo, Fábio, eu tenho que focar porque por mim eu já vejo, negócio em tudo, né? Olha, dá pra abrir aquele negócio e fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, entendeu? Eu acho que, pra pergunta que você fez, né, de início, persistência. Bonito, viu? Gostei do corte. Gostou? Gostei. Estamos à procura disso, né? Eu tô pegando a manha dos cortes, viu? Obrigado. Dou aquela estimulada quando eu vejo, vai dar um corte. O foguetão agradece. Gente, muito obrigado. A gente é que agradece. Muito obrigado. Em poder estar aqui com essa celebridade. Show de bola demais, velho. Que massa, velho. Que massa. Eu me amarro em história assim, velho. A gente espera poder dar que outras pessoas se inspirem e que queiram também crescer, que né, isso junto é só com a gente. o começo, né? Então que crie inspiração. Acho que esse é importante, né? Criar inspiração. Exatamente. Porque a gente também está aprendendo e crescendo ainda. A gente ainda está nesse processo, entendeu? Mas tem muito que alcançar. A gente quer voltar aqui quando, né? Isso tudo acontecer, 2, 3 anos.
de repente falar dessa mudança, do que aconteceu, né? Sim, com certeza. Pra saber o que aqui E aconteceu a gente faz um comparativo, né, Ricardinho? Os cortes do 2023. Novos números. 2026, né? Mas é. Show de bola. Show de bola. Esse foi um episódio muito especial pra mim. Espero que o episódio de hoje, o episódio 18 do Foguete Sem Ré, sirva de inspiração pra você que tá aí com aquele friozinho na barriga, cheio ou cheia de medos, de angústias, né? Aquela ansiedade que empreender traz, né? Aquela aflição, aquele medo do amanhã, aquelas expectativas que não sabe se vai dar certo, né? Não sabe como é que vai ter a conta, o dinheiro para pagar a conta no final do mês, né? E o que é que vai acontecer? E quantas vezes você, meu amigo ou minha amiga, que está começando a empreender agora, que saiu da sua zona de conforto, você que está assistindo o Foguete Sem Ré, e ontem estava, sei lá, sentado ou sentada no chão do quarto, em posição fetal, chorando, porque eu já passei por situações assim, exatamente assim, chorando em posição fetal no meu quarto, várias e várias vezes, com medo do futuro. Persista. Se você acredita no seu negócio, se você acredita no seu sonho, se você acredita que no que você está fazendo, persista. Com cuidado, né, com disciplina, com resiliência, cuidando das suas métricas, cuidando dos seus indicadores, cuidando das suas finanças, fazendo caixa, mas principalmente se você acredita, persista. A história de hoje é uma história de empreendedores da vida real, do empreendedora da vida real, minha amiga, minha irmã, né, que eu tenho um orgulho muito grande, Carinão, de estar te dizendo isso pessoalmente. Né? Eu te disse isso várias vezes por áudio no WhatsApp, quando você me pediu algumas dicas, algumas orientações. Eu te disse isso várias vezes pelo WhatsApp, estou te dizendo aqui pessoalmente, gravando esse episódio muito especial de hoje. Você, de novo, é uma lagarta que virou uma linda borboleta. Eu tenho muito orgulho de te dizer que eu sou seu amigo. Palma! É um amigo poeta. Obrigada. Senhoras e senhores, episódio muito emotivo de hoje, Ricardinho. Um episódio muito emotivo, né? É bacana porque o Foguete Sem Ré tem uns episódios que são muito técnicos e tem outros episódios que é pura emoção. E isso é o calor do empreendedorismo, meu amigo. Não é? Você foi muito poético hoje, viu? Você gostou? Esse tá inspirado. Final... Não, eu me senti Pedro Bial no Big Brother, Ricardinho. Tá inspirado hoje. Senhoras e senhores, episódio número 18 do Foguete Sem Ré. Muito obrigado pra você que nos acompanha. Muito obrigado pra você que tá compartilhando todo o conteúdo do Foguete Sem Ré no Instagram, no YouTube, no Spotify. Você que tá no Spotify, não esquece de dar 5 estrelas. Você que tá no YouTube, não esquece de dar seu like. Como é? Like. Se inscrever no canal, canal. Eu ia falar assinar o canal, tá tudo misturado. Você que tá no Instagram, principalmente no Instagram, estamos batendo aí 250 mil de alcance no Instagram mensalmente. Eu fiquei abismado. Eu deixei de abrir o Instagram por algumas horas. De uma hora para outra a gente ganhou mais de 200 seguidores em questão de horas. Assim. Eu confesso que eu fiquei muito assustado. E muito obrigado. Ou seja, estão bombando. É um orgulho grande, eu e Ricardinho estamos aqui levando conteúdo super bacana, super verdadeiro, feito com muito carinho, com muito amor, com muita paixão para você que está aí do outro lado, para que todas essas histórias de empreendedores da vida real possa ajudar um pouquinho, confortar um pouquinho e até inspirar, e tentar te ensinar alguma coisa, né? Vezes, né, Ricardinho? De maneira técnica, mas como o episódio de hoje, com muita paixão, com muito amor, com muito carinho, né? Com muita resiliência, com muita persistência. É isso, Foguete Sem Ré, episódio 18, toda terça-feira, às 17h30. Estamos por aqui. Valeu, obrigado, fui!